você não foi convidado. Esse brunch era para uma família de verdade. Minha mãe deu uma risadinha irônica depois que Amanda roubou $4.900 do meu cartão. Aí eu falei na lata, pague suas próprias contas, e cancelei $58.000 de ajuda. Encerrando tudo, eu nem planejava ir, pra ser sincero, eu nem sabia que ia ter um jantar. Até que meu vizinho comentou casualmente que minha mãe tinha perguntado se ele tinha uma mesa dobrável extra. Era Dia das Mães, claro, mas eu tinha sido tirado do grupo da família meses antes, depois que minha mãe disse que eu estava exagerando. Exagerando como? Eu só tinha falado que não me sentia bem pagando pelo terceiro tratamento de canal de emergência da minha irmã Amanda. Copy HTML. Meu nome é Robert, tenho 36 anos. Durante quase toda a minha vida adulta, fui a pessoa da família que todo mundo procurava para resolver os problemas. Sou eu quem aparece, paga as contas e atende as ligações. Todo mundo fala que sou bom com dinheiro, o que basicamente significa que eu tenho que cuidar de tudo sem que ninguém me explique o porquê. Amanda é o meu completo oposto. Ela é a preferida. Ela é barulhenta, dramática e sempre sem dinheiro. Ela muda de emprego com a mesma frequência que as pessoas trocam de shampoo e, de alguma forma, a nossa mãe sempre a defende. Ela ainda está se descobrindo, a mamãe dizia. Quando Amanda tinha 33 anos, ainda morava em casa e se candidatava a empregos como consultora de cristais curativos. Depois que parei de pagar o tratamento odontológico dela, as coisas começaram a mudar. As ligações da mamãe ficaram mais curtas. Os jantares em família aconteciam sem que eu fosse avisado. Os planos para aniversários de repente eram uma coisinha simples que já estava cheia. Eu não reclamei. Eu só dizia para mim mesmo, espaço traz paz. Mas, na manhã do Dia das Mães, recebi uma mensagem do meu banco. Era um alerta de fraude. R$4.850 cobrados de uma empresa de buffet chique. Era do meu cartão, especificamente da conta de emergência que Amanda e eu abrimos anos atrás, quando achávamos que estávamos juntas economizando dinheiro. Meu primeiro sentimento não foi raiva, foi aquela sensação de enjoo no estômago que você sente quando sabe que foi enganado. Verifiquei os detalhes da cobrança e estava tudo lá. Carne vagil, um chefe particular, um tocador de harpa. Sim, um harpista de verdade. Aí, eu tomei uma decisão. Entrei no carro e dirigi 40 minutos até a casa da mamãe, sem avisar ninguém que eu estava indo. Quando cheguei lá, a entrada estava cheia de carros. Eu reconheci todos, o Audi do meu tio, o Jeep da minha prima, o conversível velho da Amanda, aquele que ela ainda não tinha colocado no nome dela. Estacionei lá no final do quarteirão, em parte para ninguém me ver e em parte porque não sabia se conseguiria entrar. A porta da frente estava aberta. Risadas saíam de lá como o xarope de uma garrafa muito cheia. Entrei sem bater. A sala parecia um salão de casamento. Toalhas douradas, enfeites de flores e um grande brunch falso do Dia das Mães, com uma placa e letras bem chiques. Todo mundo já estava sentado, tomando mimosas e comendo petiscos em pratos de porcelana. E aí, de repente, todo mundo ficou em silêncio. Amanda me viu primeiro, com o rosto misturando uma falsa surpresa e presunção. Uau, ela disse, alto bastante para todos ouvirem, enquanto jogava os cachos perfeitos. Não esperava que você realmente aparecesse. Minha mãe virou para mim e parecia confusa, como se eu fosse algum primo distante. Depois, ela sorriu, mas só com a boca, não com os olhos. Robert, ela falou docemente, você devia ter ligado. A gente não tinha planejado nada para você. Dá para perceber? Eu respondi, mantendo a calma e olhando em volta da mesa, procurando um lugar para sentar. Não tinha nenhum. Bem, aí Amanda falou num tom bem animado, não toca na comida. Custou $4.900. Eu trabalhei muito para organizar isso. Eu olhei direto para ela. Ela estava com um vestido cheio de brilho e uns brincos que eu reconheci de um recibo que dizia, dê pra mamãe, devolva se ela não gostar. Minha mãe deve ter percebido alguma coisa na minha cara, porque ela se aproximou e completou. A Amanda gastou muito com isso. Robert, essa refeição não é para quem chega sem ser convidado. Essas palavras ficaram no ar. Isso não é para pessoas como você. Eu concordei com a cabeça e respirei fundo. Eu tinha entendido. Amanda revirou os olhos e voltou a falar sobre azeite de trufas. Minha mãe foi até a mesa e pediu para alguém se sentar, mas não para mim. Eu coloquei a mão no bolso do casaco e peguei o envelope que eu tinha trazido. Era grosso, lacrado e tinha o nome da minha mãe escrito na frente com tinta dourada. Cheguei perto da mesa e coloquei o envelope na cadeira dela.
tomando cuidado para não encostar em nenhum dos pratos chiques. O que é isso? Minha mãe perguntou, sem nem olhar para mim. Algo que você devia ler sentada. Eu respondi, e então sorri e completei. Espero que você goste mais da harpa. Eu me virei e saí. Não olhei para trás até chegar no meu carro, estacionado a 2 quadras de distância. Minhas mãos estavam tremendo um pouco, não porque eu tivesse com medo, mas porque eu estava me segurando para não gritar, jogar alguma coisa ou cair no chão. Naquela sala, eu me senti pequeno, invisível, como alguém que invade uma festa na casa da própria mãe. Aí o meu celular começou a vibrar, uma vez, depois outra, e depois mais de 30 vezes em 1 minuto. Todas as chamadas perdidas da minha mãe, da Amanda e do tio George. Foi aí que eu percebi que ela tinha aberto o envelope. Dentro tinha um detalhamento completo da taxa de alimentação, uma nota do meu banco confirmando o reembolso e uma carta oficial, assinada e carimbada, fechando a conta compartilhada que a Amanda e eu tínhamos aberto com confiança. No final, também tinha a confirmação de que eu tinha parado todos os pagamentos mensais que vinha fazendo discretamente para minha mãe nos últimos 6 anos. Eu nem tinha chegado em casa quando vi o número de chamadas perdidas subir para 47, e eu nem tinha feito a maior parte ainda. Não atendi nenhuma delas, nem naquele dia, nem naquela noite. Fiquei sentado sozinho no meu lugar. Tudo começou devagar, como uma tempestade que se aproxima de longe. Primeiro foi minha mãe que ligou, depois a Amanda, e então minha mãe de novo. O tio George ligou 2 vezes, até meu primo Brandon, que uma vez me disse que eu estava levando as coisas a sério demais quando falei de orçamento durante uma viagem em família. Mandou uma mensagem: cara, é só ligar para eles. Qual o problema? Mas eles não entenderam. Não era só sobre dinheiro. Era sobre como eles sempre esperavam que eu resolvesse os problemas deles. Como se eu tivesse que estar sempre lá. Como se eu devesse algo a eles. Como se eu fosse só um plano B. Alguém que eles não precisavam respeitar. Eles só queriam meu dinheiro e talvez um obrigado falso no Natal. Por volta das 21 horas, minha mãe mandou uma mensagem que quase me fez rir alto. Roberto, todo mundo está chateado. Isso foi constrangedor, mas pode ser resolvido se você pedir desculpas. Amanda tinha dito algo do tipo: esta refeição não é para pessoas como você. O jeito que ela me ignorou, aquele sorriso irônico, e ainda usou meu cartão sem nem tentar esconder. Eu não respondi. Em vez disso, entrei no site de cobrança que eu tinha criado para as contas da minha mãe. Ela não sabia, mas todas as contas dela, água, Wi-Fi, até o seguro do carro passavam pela minha conta. Eu tinha feito isso anos atrás, depois que meu pai faleceu, quando ela disse que era muito estressante lidar com tudo. Só um pouquinho. Ela disse, esse pouquinho virou 6 anos. Cancelei o seguro do carro dela. Depois, parei de pagar a água e o gás. Em seguida, cancelei as contas de internet uma por uma, como se estivesse apagando as luzes de uma casa onde nunca fui realmente bem-vindo. Então, mandei uma última mensagem. Foi curta, direta e calma. É assim que acontece quando eu paro de ajudar só porque somos parentes. Depois, desliguei meu telefone. Na manhã seguinte, acordei numa casa silenciosa. A luz do sol entrava pelas janelas e, pela primeira vez, não senti aquela sensação de peso que sempre vinha depois das reuniões de família. Aquela sensação de que eu deveria ter feito mais para manter as coisas tranquilas. Fiz um café, tomei um banho demorado e, depois de pensar um pouco, liguei meu telefone de novo. Foi uma loucura, 22 mensagens de voz. Uma enxurrada de textos dramáticos. A maioria da minha mãe e da Amanda. Amanda, você não pode simplesmente cortar as coisas assim. Isso bagunça tudo. Mãe, isso é infantil. Eu te ensinei a ser melhor que isso. Mãe, a água acabou esta manhã. Espero que você esteja feliz. E, por último, minha mãe, liguei para o banco. Eles disseram que a cobrança não pode ser reembolsada. Você tem sorte que eu não presto queixa. Aquela mensagem me fez parar por um segundo. Fraude? Ela realmente chegou a esse ponto? Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque tudo de repente ficou claro. Era isso que eles eram. O egoísmo deles era tão grande. Eu tinha cancelado uma cobrança no meu cartão, com o meu próprio dinheiro, e mesmo assim eles ainda achavam que eram as vítimas. Naquele dia, fui trabalhar como de costume. Não contei a ninguém o que tinha acontecido, mas de vez em quando eu olhava para o celular e via as notificações aumentando. Minha prima Julie mandou uma mensagem falsa e doce. Espero que você esteja bem. A Savannah mandou um áudio tentando me fazer sentir culpada, falando sobre como a mãe dela se esforçou por mim. Mas ninguém,
Absolutamente ninguém. Perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava chateado ou se eu estava bem. Todas as mensagens tinham a mesma mensagem escondida. Você causou drama. Você estragou tudo. Você é quem tem que consertar isso. Eu ignorei todas. Na quinta-feira, as ligações começaram a diminuir. A internet e a água da mãe ainda estavam cortadas. A Amanda postou uma frase vaga no Instagram: algumas pessoas nunca crescem. E isso não é um peso que você tenha que carregar. Eu quase engasguei com meu almoço de tanto rir. Naquela noite, alguém bateu na minha porta. Fiquei parado. Escutei com atenção e então olhei pelo olho mágico. Era o tio George. Eu não o vi há meses. Ele estava com uma garrafa de vinho na mão e tinha aquele jeito desconfortável de quem quer fazer as pazes, como sempre fazia quando a mãe pedia para ele resolver as confusões dela. Abri a porta só um pouquinho. Robert, ele disse, como se estivesse sem fôlego. Podemos conversar? Tudo bem, eu respondi. Você tem 2 minutos. Estou em uma ligação. Na verdade, eu não estava em uma ligação. Só queria ver o que ele diria sob pressão. Ele entrou devagar, olhando ao redor da minha casa como se estivesse procurando algo para usar contra mim. Sua mãe está muito chateada. Ele começou. Entendo. Eu respondi, sem oferecer uma cadeira. Ela não sabia que a Amanda usou seu cartão, mas foi só um mal-entendido. Não foi? Ele hesitou. Ok, talvez não, mas sua mãe não quis dizer o que disse. Ela estava muito envolvida nisso tudo. Você sabia que ela me disse para não tocar na comida porque não era para gente como eu, né? Ele ficou assustado. Sim, isso não foi legal, mas famílias brigam. É só um momento ruim. Eu balancei a cabeça. Foi por isso que ela me ameaçou me acusar de fraude? Ele pareceu surpreso. Eu não sabia disso. E aposto que você também não sabia que eu pago as contas dela há 6 anos. O rosto dele mudou. Ele ficou confuso. Eu achava que seu pai tinha deixado um fundo ou algo assim. Não, eu disse claramente. Só eu, mas não mais. Ele concordou devagar e colocou a garrafa de vinho na minha mesa. Olha, eu entendo. Você fez muita coisa, talvez até demais, mas talvez não destrua tudo. Eu não disse nada. Abri a porta de novo. Ele ficou parado por um segundo e então entendeu o recado. Pense bem, ele disse enquanto saía. Já pensei, eu respondi, então fechei a porta e tranquei. Naquele momento, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Eu nem toquei no vinho. Ele ficou ali, fechado, no meu balcão, como um presente estranho de uma batalha que ainda não tinha acabado. Não consegui dizer o que era mais ofensivo. Se era o tio George achando que uma garota barata de Malbec resolveria tudo, ou ele acreditando que poderia falar pela minha mãe e que eu simplesmente perdoaria tudo sem nem ouvir um desculpa. Os dias seguintes foram tranquilos. Fui trabalhar, dei longas caminhadas e até visitei minha livraria favorita, onde comprei alguns romances de bolso. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, não porque elas pararam, mas porque bloqueei todas. Não era raiva, não era vingança, era paz. No sábado, abri meu armário e peguei uma pasta velha, um fichário de sanfona que não abria há anos. Lá dentro estavam todas as pequenas coisas que eu tinha feito pela família desde que meu pai faleceu. Recibos de contas médicas que paguei quando a Amanda não tinha seguro. Extratos bancários mostrando meses de pagamentos de contas. E-mails sobre reservas de hotéis durante reuniões familiares. Viagens que ninguém nunca me pagou. Tinha até prints de mensagens da minha mãe dizendo: "Você é meu salva-vidas, Robert. Só desta vez. Sempre. Só desta vez." Havia dezenas deles. Comecei a escanear tudo e salvar em uma nova pasta online. Chamei de arquivo. No início, não sabia exatamente por que estava fazendo isso. Talvez fosse para me lembrar que eu não estava inventando coisas. Que eu não tinha criado todos esses anos em que fui o suporte emocional e financeiro para pessoas que, quando as coisas ficavam difíceis, preferiam me envergonhar a me tratar com justiça. Mas, quanto mais eu escaneava, mais claro ficava. Eu tinha poder, não o tipo que você usa para ameaçar alguém, mas o tipo que, uma vez revelado, força as pessoas a parar de fingir. Porque fingir era o que minha família fazia de melhor. Agiam como se a Amanda estivesse apenas passando por um momento difícil. Agiam como se eu fosse naturalmente mais responsável, e não aquela que sempre limpava a bagunça deles. Agiam como se minha mãe não tivesse favoritos. Como se eu não estivesse sendo usada. Como se ficar quieta significasse que eu concordava. Então, fiz uma escolha. Se eles não queriam reconhecer tudo o que eu fiz, a decisão era deles. Mas eu não ia deixar que continuassem mentindo sobre isso. No domingo de manhã,
Salvei tudo em uma pasta privada online. Depois, entrei no antigo grupo da família no Facebook. Aquele grupo estava quieto há muito tempo, desde que minha mãe e a Amanda criaram um novo grupo de chat, do qual eu não fazia parte. Mas o grupo original ainda tinha primos, tias e tios, pessoas que sempre diziam: nós amamos vocês dois igualmente, mas nunca se metiam quando as coisas ficavam injustas. Escrevi um post, sem drama, só informações simples. Oi, pessoal, alguns de vocês entraram em contato. Houve muita confusão, então quero explicar claramente. Nos últimos 6 anos, paguei mais de R$300, 000 para minha mãe e Amanda. Isso inclui contas, faculdade, viagens e ajuda de emergência. Eu fiz isso sozinho, nunca pedi para ser reembolsado. Na semana passada, a Amanda usou meu cartão de crédito sem perguntar para pagar um jantar de R$25, 000 no Dia das Mães. Quando cheguei, me disseram para não comer porque a comida não era para pessoas como eu. Cancelei a cobrança, encerrei as contas compartilhadas, parei todos os pagamentos automáticos que eu cobria discretamente há anos. Caso tenham dúvidas, aqui está a pasta com as provas. Não estou procurando briga, só estou sendo honesto. Estou me afastando desta família para cuidar da minha saúde mental. Por favor, respeitem isso. Adicionei o link e saí. Não olhei as mensagens que vieram depois. Não precisei. Na segunda-feira de manhã, eu sabia que a notícia tinha se espalhado. A prima Carol me mandou uma mensagem no LinkedIn. Sim, LinkedIn. Eu não tinha ideia. Robert, sinto muito. De verdade. Até a tia Kimberly, que não falava comigo há mais de 3 anos, mandou um e-mail. Você sempre foi tão quieto. A gente realmente não sabia. Mas o momento que mostrou tudo veio mais tarde naquela noite, quando minha mãe apareceu no meu prédio. Eu a vi lá fora, pela janela, com o cabelo arrumado, maquiagem feita e segurando um pão de banana embrulhado em papel alumínio. Era o presente de paz dela, o que ela sempre trazia quando queria agir como se nada tivesse acontecido. Eu não desci. Ela tocou a campainha uma vez. Esperou, tocou de novo e mandou uma mensagem. Por favor, Robert, precisamos conversar. Fiquei atrás da porta do corredor, escondido, olhando para a mensagem no meu celular. Não abri, não porque não vi, mas porque não estava pronta. Eu sabia que não seria só sobre pedir desculpas. Seria sobre fazer ela encarar a verdade. Era a hora de mostrar o espelho e fazer ela ver o que fez. Foi aí que me lembrei que ainda tinha uma última coisa para resolver. Não era nada grande, mas era importante para mim. Ela ficou lá fora por mais uns 10 minutos. Eu vi ela da janela, parada, rígida, checando o celular toda hora, segurando o pão de banana como se fosse uma chave mágica que ia abrir meu perdão. Mas não teve mais batidas na porta, nem mensagem de voz, nem pedido de desculpas. Só o mesmo silêncio que ela sempre usava quando não queria lidar com algo difícil. Quando ela foi embora, eu observei ela saindo com aquela calma que ela sempre mostrava na frente dos outros. Aquela que fazia as pessoas pensarem que ela era uma mãe carinhosa e amorosa. Mas, quando não tinha ninguém por perto, ela podia ser fria, não grossa, mas vazia, daquele jeito quieto e indiferente que doía mais do que qualquer grito. E foi aí que eu entendi. Ela ainda não tinha entendido nada. O pão de banana não era para trazer paz, era um botão de reiniciar. A maneira dela de fingir que nada foi dito, como se eu não aparecesse em aniversários, feriados ou jantares de família fosse só uma confusão, não o resultado de anos sendo tratado como se eu não pertencesse à minha própria família. Esperei até ela desaparecer completamente antes de abrir a porta. No chão, tinha um envelope pequeno. Ela deve ter deixado cair. Eu peguei. Tinha meu nome, Robert, escrito com a letra dela, aquela cursiva suave e cuidada. Levei para dentro e abri. Dentro, tinha um cartão de felicitações, daqueles que sobram nas lojas pro Dia das Mães. Na capa, estava escrito: família significa estar sempre presente. A mensagem que ela escreveu era curta: eu não criei você para ser tão amargo. Seja o que for, pare com isso. Amanda está chateada. Estou envergonhada. Você já disse o bastante. Fiquei olhando pro cartão por um bom tempo. Não tinha pedido de desculpas, nem reconhecimento do que aconteceu. Só desconforto. Como se o pior que eu tivesse feito fosse me afastar. Como se o verdadeiro problema não fossem anos de doação sem agradecimento, mas o fato de que eu finalmente tinha colocado um limite. Deixei o cartão na mesa e fui até meu armário. Ainda tinha uma última coisa para cuidar. Algo que eu tinha guardado. Não por raiva, mas talvez por hábito, culpa ou só por segurar por muito tempo.
Quando meu pai morreu, fiquei com um cofre pequeno. Dentro, tinha documentos, certidões de nascimento, fotos de família e, o mais importante, um conjunto de títulos de poupança que meu pai deixou para Amanda e eu dividirmos. Na época, minha mãe me disse que cuidaria deles até que Amanda tivesse maturidade suficiente. Ela disse que Amanda não estava pronta para ser responsável. Eu acreditei nela, eu concordei, eu confiei nela, mas, com o tempo, ela nunca mais tocou no assunto. Eu guardei os títulos em uma gaveta trancada, intocados. Amanda nunca falou sobre eles até 2 anos atrás. Ela tinha acabado de ter um empréstimo pessoal negado. Ela me ligou chorando e depois rindo, e disse: "Está tudo bem. Tenho certeza que a mamãe ainda tem aqueles títulos que o papai deixou para mim." Ela prometeu, lembra? Ela não tinha ideia de que era eu quem os tinha o tempo todo. Tirei os títulos e segurei-os por 1 minuto. Todos estavam no meu nome, nunca sacados, nunca transferidos. Naquele momento, eu soube exatamente o que queria fazer. Naquela sexta-feira, marquei uma reunião com um advogado. O nome dele era Jack. Jovem, esperto, trabalhava no centro da cidade. Ele não pareceu surpreso com nada do que eu disse. Ele já tinha ouvido coisas piores. Dei a ele os títulos, a papelada, as capturas de tela. Eu disse que não queria processar ninguém, não queria drama. Tudo que eu queria era uma confirmação legal, um registro escrito do dinheiro que eu tinha dado para minha mãe e Amanda ao longo dos anos. Só isso. Jack perguntou: "Você quer que eles te paguem de volta?" Eu balancei a cabeça. "Não, mas quero que eles entendam que poderiam ter sido responsabilizados." Ele assentiu lentamente e sorriu. "Você quer um rastro de papel?" "Exatamente." 2 semanas depois, tudo estava pronto. Os arquivos foram finalizados, assinados e carimbados. Todos os detalhes foram organizados em pastas limpas. Uma para a mamãe, uma para Amanda, uma para mim. Cada pasta listava cada dólar que eu já havia gasto com elas, cada pagamento, cada conta, cada transação, cada registro bancário, cada assinatura, cada empréstimo que eu paguei. Tudo etiquetado, classificado, datado e com números de transação. No final de cada pasta, havia uma carta final, um aviso oficial claro. Embora eu nunca tenha sido legalmente obrigado a ajudar, decidi interromper todo apoio financeiro imediatamente, sem ameaças, sem exigências, sem assinaturas necessárias, apenas os fatos. Enviei as cópias por correio registrado, com assinatura obrigatória para entrega. 3 dias depois, elas receberam as pastas. A reação veio rápido. Amanda me ligou de um número que eu não conhecia. Assim que atendi, ela gritou: "Você está falando sério? Que bobagem de advogado é essa? Você está tentando me envergonhar?" Respondi calmamente: "Estou mantendo um registro, caso alguém minta de novo." Ela estalou: "Você estragou o Dia das Mães. Você pegou o que era meu." Então, ela ficou em silêncio e desligou. Naquela noite, mamãe ligou. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem: "Você deixou seu ponto bem claro. Espero que tenha valido a pena." Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tristeza, apenas um comentário final frio. E isso era tudo que eu precisava. Depois disso, não falei mais com nenhuma deles. Os meses seguintes foram estranhamente tranquilos. As pessoas ouviram. Alguns familiares ligaram para saber como eu estava, mas não respondi muito. Outros ficaram em silêncio total. Amanda postou algumas mensagens pouco claras na internet. Coisas sobre cortar energias ruins e seguir em frente. Minha mãe, sem eu perceber, me tirou dos últimos documentos da família que eu ainda tinha acesso. Coisas como documentos médicos, contatos de emergência e até uma conta compartilhada do Spotify que a gente nem usava mais. Eu atualizei meu testamento. Fiz uma viagem rápida. Finalmente, comprei uma máquina de café expresso linda, de segunda mão. Algo que eu queria há anos, mas sempre achava caro demais. Desde então, todas as manhãs faço café só para mim, sem culpa, sem barulho, sem pedidos de ajuda. Nada daquele amor falso de parentes que só apareciam quando precisavam do meu nome ou do meu dinheiro. Não bloqueei ninguém, mas também não deixei a porta aberta. 6 meses depois, algo apareceu. Um convite de casamento da Amanda, entregue pessoalmente. Abri sem sentir nada. Dentro, havia uma mensagem: "Sei que as coisas ficaram intensas, mas eu ainda gostaria que meu único irmão viesse." O convite era para Robert e um acompanhante. Tinha um código de roupa obrigatório, uma lista de presentes e um bilhete colado que dizia: "PS, se você ainda tiver aqueles títulos de capitalização, eu adoraria usá-los na lua de mel." Papai teria gostado disso.
Eu ri tanto que quase deixei o convite cair. Não respondi. Em vez disso, peguei um post-it e escrevi: papai gostaria que eu parasse de deixar as pessoas me usarem. Coloquei o bilhete dentro do mesmo envelope que ela mandou. Sem presente, sem aparecer, sem culpa, apenas paz. O tipo de paz que não se compra e que ninguém pode roubar.